sobre a vinda de Jesus e sobre as palavras de Jesus, né, sobre esse assunto. Me diga uma coisa, Oziel. Jesus, para você, ele vai voltar? Como é que é isso aí? Me explica isso daí. Por exemplo, essa questão da vinda dele, a ressurreição dos mortos, a grande tribulação, guerra, peste, nação contra nação, fome, terremoto, falsos cristos, falsos profetas, aquele tal chamado princípio das dores, né? O anticristo, a grande tribulação, como eu falei, a perseguição dos santos e a segunda vinda. Para você, Uziel, isso vai acontecer? Olhe, para que nós possamos entender e ter uma definição verdadeiramente da vinda de Cristo, é preciso se entender antes, que você falou em primeira e segunda vinda. É preciso Sim. nós entendermos que isso está dentro das dispensacionalismo, né? Está dentro das dispensações. Então, Isso. o que é que acontece? Vai haver dispensação que ele vai querer entregar ao seu crente, ao seu cristão, que Jesus ele vai voltar uma vez só, ou até já veio e não volta mais. Certo. Já dentro da linha teológica das Assembleias de Deus, nós entendemos sim e cremos assim que um dia Jesus sim ele há de voltar. E com que base nós cremos nisso? Primeiro, com a base da Bíblia do Novo Testamento, aonde relata que ele há de voltar. Baseado também em Atos dos Apóstolos, quando Jesus, Lucas, historiador, ele disse, aquele que subiu, os anjos falaram a eles, aos povos, né? Varões galileus, né? Por que olhais para cima? Porque estes que vedes subir hoje, voltará da mesma forma. Uhum. Então, nós entendemos, Jason, que nós entendemos os cristãos que Jesus, sim, ele vai voltar. Mas a grande questão, há um grande problema a ser explicado nisso tudo, realmente. Por quê? Porque há um tempo, e o ser humano, ele é muito questionador com o tempo, se é que vocês me entendem. Ele é muito questionador com o tempo, então ele quer esta promessa. Existe uma promessa? Existe. Jesus vai voltar? Vai. Mas quando? Porque o próprio Pedro, ele escrevendo na sua primeira carta, ele disse assim, olhe, aparecerão muitos dizendo, e a promessa? Porque desde os tempos dos pais, eles morreram e isso não aconteceu. Então Pedro, ele exortou a igreja que ainda não era a igreja formada, com membros como temos hoje, mas era as tribos que estavam dispersas, né? Que a primeira carta de Pedro, ele leva diretamente para as tribos. Então, nós que somos cristãos, nós cremos sim na volta de Jesus. Aí vai entrar agora o período do tempo, porque nós temos aí curtos períodos de tempo da dispensação da inocência para a consciência, governo humano, patriarcal, mas quando nós chegamos na dispensação da lei, para a dispensação da graça, nós vamos levar ali um tempo muito, muito grande. E outra, dentro desse tempo, existia através da Bíblia as pessoas também. Eu costumo sempre dizer, Jason, que o ateísmo, ele não nasceu agora. O ateísmo, ele tem desde os primórdios do mundo. Por quê? Porque as pessoas, elas vão muito por, se eu ver, eu creio. Se eu não ver, eu não creio. Então, existem números de versículos que agora fugiu da mente, mas no meio da live nós podemos sim citar alguns, de pessoas que desacreditaram na vinda de Jesus. Pode falar. Mas de onde que vem, como que você se baseia em quê para dizer que Jesus vai voltar? Nas escrituras sagradas. Aonde? Nas escrituras sagradas. Mas porque aonde? nós temos as escrituras sagradas como a nossa regra de fé, nós temos as escrituras sagradas como o guia do cristão. Então, dentro desse pensamento, aí entra o ateísmo negacionando tudo, negativando e dizendo não existe. Não existe isso de por exemplo, Deus.
Você sabe que eu sou um dos ateus que prezo muito pelas escrituras. Como eu te falei, se você fosse agora um islâmico, certo? Um muçulmano, eu estaria aqui com o Corão ou com o Alcorão aqui falando para você sobre as suratas. Se você fosse um judeu, eu estaria aqui com a Tanakh, ou então estaria aqui com o Antigo Testamento aberto e mostrando para você. Como você é cristão, você acredita numa coisa que, para mim, particularmente para outras pessoas que seguem essa mesma linha de raciocínio, é um assunto bem absurdo, mas ainda assim, mesmo assim, eu quero perguntar a você se essa ideia que você faz, por exemplo, de vinda, da segunda vinda de Jesus, da grande tribulação, de pai contra filho, filho contra pai, isso daí já aconteceu, isso vai acontecer, e você se baseia aonde mais ou menos para fazer isso? Qual que é a tua ideia? Nós estamos vivendo, Jesus, esse momento, né? Nós estamos vivendo esse momento de pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Só que existe um problema, nem tudo que está dentro da Bíblia, ela está de forma literária. Tem até um vídeo seu que eu tive o grande prazer de acompanhar, aonde você diz que até aceita, né, o misticismo, mas na forma literária você não aceita. Né? Não. Então, o que é que acontece? Mas para nós que somos salvos, né, assim nós cremos, é importante dizer, pessoal, que os cristãos, ele crê na salvação da alma, do espírito. Os tricotomistas, na alma e no espírito. Os dicotomistas, só na alma do corpo. Então, nós cremos nessa verdade, porque para nós que somos cristãos, isso é uma grande verdade, né? Então, como a gente se baseia, por exemplo, aqui, Mateus 24, aonde eu já debati até com outras pessoas, né? Certo. Mateus 24, diz assim, a partir do versículo 29. Tá, a partir do versículo 29, vai lá, pode ler. 29. Logo em seguida a tribulação daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará seus anjos com grande clamor de trombeta, aos quais se reunirão aos seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, isso aqui já fortalece para o cristão. O cristão praticante, isso aqui já fortalece. Por quê? Porque, pela visão ateísta, como eu já debati, isso aqui só está incluso no livro, na Bíblia. Isso aqui não tem valor de nada. Isso aqui é um livro. Isso aqui é um simbolismo. Está aqui na minha mão, simbolismo. Isso aqui é apenas um livro que é até bom de ser lido, não, mas para o crente, ele é doutrina. Então, nós que somos crentes, nós cremos, sim, na volta de Jesus, como as Santas Escrituras, elas nos fornecem. Certo, ok. Você pegou agora Mateus capítulo 24. Então, Mateus capítulo 24, vamos analisar, inclusive, esse texto que você colocou agora, você com a Bíblia aberta. E no versículo 6, Jesus, de acordo com o personagem aqui das Escrituras, ele diz o seguinte: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Aí eu pergunto, essa mensagem do versículo 6 aqui está escrito para quem? Olha, é bem importante na sua tradução, diz mister, né? Para o nosso público aí, mister é necessário, o mesmo significado. Ok. 24:6, não é isso, de Mateus? Isso aqui, Jesus está dizendo, falando isso com quem? Com quem? Aí você vai entender agora. Você vai entender agora. Você e o público. Para que a gente não pode pegar Mateus capítulo 24, versículo 6 isolado.
Não, eu não estou pegando isolado. Eu não estou pegando isolado. Eu posso ler para você o capítulo todo. Eu estou te dando alguns versículos aqui. Então, eu estou perguntando. Bom, então se você pegar. Eu dar uma resposta só baseado no versículo 6. Eu tenho que entender o que Jesus falou. Tá, é evidente que nós estamos falando sobre o sermão profético e o princípio das dores. Você sabe o texto muito melhor. Tá? O versículo 2 diz o seguinte: Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribado. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos. Então a resposta do versículo 6 está claro no versículo 3. E chegaram os seus discípulos. Então, assim, é evidente que está bem claro que foram os discípulos dele. Versículo 6, quando eu pergunto para você, e ouvireis de guerra, com quem que ele está falando? Com os discípulos, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? Quando serão essas coisas? Qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Qual o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus falou para os discípulos: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é necessário, mister, que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. O texto está deixando bem claro isso. O versículo 9 diz o seguinte: então vos hão de entregar para ser desatormentado e matar-vos-ão. Com quem que ele está falando aqui de novo? Rosiel. Pronto. Versículo 9. Quando nós vamos ali ao versículo 6, justamente Jesus está falando com seus discípulos. Certo. Mas nós vamos ver ali uma diferença de Jesus falando particularmente com seus discípulos e ele falando de uma forma coletiva. Por quê? Porque no versículo primeiro, o que é que diz? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. É importante nós destacarmos o seguinte, que Jesus ele sai do templo. Aí o Mateus ele só destacou que ele estava com os discípulos. Mas quem sai de um templo, nós, por exemplo, saímos da igreja. Quando nós saímos da igreja, só sai o pastor e o grupo de obreiro? Logicamente que não. Quando termina a igreja, sai pastores, obreiros Oziel, calma aí. A gente está falando aqui, Oziel, assim, não sejamos inocentes, tá bom? O que a gente está perguntando aqui é que os discípulos chegaram em Jesus em particular. E falaram com ele: Senhor, quando serão essas coisas? Quando será o princípio das dores? Quando tudo isso acontecerá? E o interessante de tudo é que no versículo 34, Mateus capítulo 24, versículo 34, ele vai deixar bem claro o seguinte: em verdade vos digo, leia para mim, por gentileza. 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o quê? Aí a gente vai ter que voltar para ver o que é que ele estava falando. E o que é que ele estava conversando? Guerra, rumores de guerras, peste, fome, terremoto... Aqui, Jason, não teve só o assunto do princípio das dores, meu amigo. Aqui teve outros diálogos. O que, por exemplo? Quando aqui Jesus ele fala no versículo 1, ele está falando de quê? Da construção literal do templo. Porque 70 anos depois que ele falou isso, o templo foi derribado. Ele falou literal, ele não falou de uma forma espiritual. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte, esse texto que eu estou falando para você, tá? A gente está conversando, o Mateus capítulo 24, falando de peste, de fome, terremotos, falsos cristos, falsos profetas, princípio das dores, tudo isso. E ele está falando que todas essas coisas, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Essas coisas aconteçam é o quê? Além da Fé, com Jason Ferrer.